Olá, Pedro. Olá, Mia. Eu queria ser a primeira. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Sabes que este ano de 2024 é um ano bissexto. Sim. Tem 366 dias. E este é o episódio 366. A sério? Sim. Quer dizer que se ouvirem um episódio do podcast IVM por dia, começar no dia 1 de janeiro, dá para fazer um ano inteiro só com os episódios que temos até este. Só que este ano ainda vão haver muitos mais episódios. Ainda vão haver muitos mais. Portanto, eu não sei se isso é bom ou é mau, mas olha, é o que é. Hoje nós vamos falar sobre alguns cuidados que é importante ter quando damos e recebemos dicas. Outra vez. Acho que vai ser uma conversa bem interessante e vamos explorar um bocadinho a importância do contexto. Sim, as consequências das dicas que nós recebemos e também o entendermos o que é que quer dizer uma dica que funciona para a maior parte das pessoas versus uma dica que supostamente funcionaria para toda a gente. Sim, vamos ter exemplos sobre o sono, sobre educação, sobre estudo. E eu vou partilhar até algumas histórias minhas antigas de quando eu andei na faculdade. Sim. Isso mesmo. Olha, queria também falar do nosso livro novo. Adoro-te tal como és. Ele finalmente está aqui em versão física, para quem nos está a ver no YouTube. Isso, e este livro é um livro com histórias inspiradoras, tal como tu és brilhante. E já está à venda em todo lado, nas livrarias todas de referência, na UC, na FNAC, na Bertrand. Exato. Portanto, é muito fácil de encontrar e poder ler mais 12 histórias inspiradoras para crianças. Sim, para promover empatia, resiliência e força interior. Sim. Tanto nas crianças como nos pais. Sim. Como no Tu És Brilhante também tem as questões para os pais. Sim. Aqui as 3 primeiras histórias são Afonso, o menino que tinha medo de pimentos, Alice, a menina que tinha saudades do gato, e Gabriel, o menino que não queria estar longe dos pais. Isto foi só para abrir o apetite. Sim, exatamente. Estamos muito contentes e felizes com este livro. Adoro o título. Os bonecos são muito fofinhos também, das ilustrações, e esperemos que gostem. Sim. E esperemos que gostem tanto como do Tu És Brilhante, que estamos a receber tanto feedback tão bom. Estou mesmo feliz. Está a ser utilizado em tantas escolas, que bom. Sim. E está ali pelos tops. Sim. E ainda que é muito bom. Eu gostava de falar mais uma coisa, que é sobre o evento MAPA, que vai acontecer no dia 10 de fevereiro deste ano, no Porto, um evento onde eu vou estar presente, mas vão estar assim nomes um bocadinho maiores do que o meu também neste evento. Nomes maiores do que o teu? Sim, que claro, bem maiores. Sim, pessoas que mais gente conhece, ok? Sim. Vai estar lá o Marcos Pianges, vai estar lá, o que escreveu O Papai é Pop, muita gente certamente conhece, ele já esteve em Portugal algumas vezes, ele é brasileiro. Estou super entusiasmada por conhecê-lo e ouvi-lo a falar mesmo ao vivo. Vai estar o Raminhos também, para falar assim de saúde mental. Vai estar o Júlio Machado Vaz, também acredito que vai ser muito, muito interessante. E vou estar eu e mais 2 ou 3 pessoas vão estar lá a falar. E vai ser assim um evento bastante íntimo, com a possibilidade de interagir muito com quem vai estar lá, presente no palco, e estou bastante entusiasmada. E eu tenho um código de desconto, que é Miafulness. Portanto, se forem, pesquisem online pelo MAPA, MAPA, Maternidade e Paternidade e Família, é assim o tema do evento. E nos bilhetes, com o código Miafulness, têm um descontozinho. Sim. Bom. Pronto, é isso. Era só isso que eu queria. Bom, eu tenho marcado esse dia na minha agenda para ir assistir ao evento. Eu sei. Sim. Tá bom. Não tens opção? Claro que tenho, eu quero ir. Sim, é isso. Sim. Dito isto, vamos acho que estamos conversa. preparados para a nossa conversa sobre dicas e como dar e receber dicas. Acho que vem aí uns insights interessantes já a seguir. E vamos lá. Então, deixa-me enquadrar aqui o tema que eu gostava de discutir aqui contigo hoje. Sim. E vou fazê-lo a partir de um assunto muito específico, que é o sono. Ok. Não é? Há muita gente que tem problemas com o sono, certo?
digo eu. Estou a pedir, mas sim. Estás a olhar, não, olhaste assim para mim como quem diz. Tu às vezes como por exemplo, tu às vezes. Okay. Sim. Né? E pá, como tu, há muita gente, é um tema muito falado, quando vês nas redes sociais, vês uma série de dicas sobre o sono, há livros sobre o sono, nós até temos ali algum livro que nos ofereceram da editora sobre o sono, sobre o grande especialista do sono, e vemos coisas como dicas sobre desligar todas as telas, não sei, 1 hora antes da hora de dormir, não beberes café, não ires dormir com a barriga cheia, de comeres o mais tardar a hora X. Deitares-te a uma determinada hora. Deitares-te de maneira hora, ter uma rotina de sono, beber chá de camomila, não é? Tomar melanina, whatever. Assim, estas dicas todas que estou curioso para onde é que isto vai. Sim, que tu próprio podes influenciar com alguma facilidade. Não sei se vão funcionar ou não, mas são coisas práticas que tu podes fazer. São mesmo acessíveis. Sim. Só que estas coisas todas acontecem num contexto maior. Certo. Né? Elas vão ser enquadradas numa vida. Numa vida individual de uma pessoa, que pode ser diferente para diferentes pessoas, e que acho que nós esquecemos muitas vezes disso quando consumimos dicas e quando damos dicas neste contexto de desenvolvimento pessoal e de uma vida melhor e bem-estar. Né? Por exemplo, neste exemplo do sono, imagina que tu vives muito perto de uma não é a estação de bombeiros, como é que se diz? De um quartel de bombeiros. Do quartel de bombeiros. Vives num quartel de bombeiros. Vive no quartel? Não, perto do quartel. Okay. Perto do quartel de bombeiros. E tens pouco isolamento da casa que vives, não é? Mas e quando há uma sirene? E durante a noite, muitas vezes, há uma sirene e tu acordas. Também é azar, é perto do quartel dos bombeiros e ainda por cima... Não, era só para reforçar a cena de que, não é? Tipo, earplugs se calhar não chegam. Ou vives, és um adolescente e tens... Ou vives numa rua que é muito movimentada mesmo durante a noite. Mesmo durante a noite, vives no centro do Porto. Ou és um adolescente, vives em casa dos teus pais e os teus pais discutem até muito tarde. Isso não... Achei engraçado. Neste caso o problema não era discutirem, era discutirem até muito tarde. Sim, não, mas porque estamos a falar, mas não só isso, depois ia chegar a outra coisa, que ou tens um ambiente familiar que te deixa muito ansioso, ou tens um trabalho que é tão exigente que não tens... Trabalhas à noite, se calhar são totalmente fora dos horários. Tens o trabalho que afeta muito a tua saúde mental. Portanto, ou seja, algumas dessas dicas eu posso ter dificuldade em implementá-las, é isso que estás a dizer? Se calhar nem tenho dificuldade de implementá-las, mas tenho dificuldade em... Não são elas que vão fazer a diferença, não é? Porque... Eu lembro-me, tenho assim algumas pessoas na minha vida que se queixam da qualidade do seu sono. Sim. E que efetivamente tentaram de tudo, entre aspas, não é? Só que quando vão ao especialista de sono, vão fazer aquela análise de dormir lá na clínica, não sei o quê, não há essa observação também da vida, no fundo, não é? Da vida, da qualidade da minha vida, que pode efetivamente afetar... E das minhas circunstâncias. Será que não há situações onde fazem... Deve obviamente haver, mas eu estava a utilizar esta ideia do sono... Exemplo. É mais como um porque exemplo. Senão depois vais ter especialistas do sono mandarem-te mensagens a dizer, olha, isso não tem aderência à realidade. Na minha clínica, por exemplo, claro, obviamente deve haver isso e tem alguns casos onde isso não aconteceu, mas pronto. Não interessa, era mais para utilizar este exemplo das circunstâncias. É que tudo tem um contexto. Sim. Olha, mas eu até... sim, tudo tem um contexto. O contexto é sempre muito relevante. Mas eu ainda, por acaso, até não sei se era exatamente para aqui que tu gostavas de levar a conversa, mas eu até comecei a pensar noutra coisa que ainda vinha antes do contexto,
que é, algumas destas, imagina, por exemplo, que tu, uma dica habitual é, não ingiras cafeína X horas antes de dormir, depois, mediante a pessoa que está a dar o conselho, às vezes é 4 horas antes de dormir, mas para outras pessoas é muito mais. E estes conselhos tanto podem vir de uma experiência prática, que a pessoa está a dizer, olha, eu deixei de beber café à noite e passei a dormir muito melhor. Mas muitas vezes, para aquelas pessoas que querem entregar dicas e conselhos um pouco mais sólidos, a base disto é a investigação que existe. E que, como eu muitas vezes, eu sou daquelas pessoas que, não sempre, mas às vezes carrego nos links. Quando eu link, olha, está aqui o link para o estudo que sustenta esta minha opinião. Eu carrego. E uma coisa que eu encontro com frequência, para não dizer sempre, é que os estudos que servem de suporte às dicas que nós damos são estudos que não são para 100% das pessoas que foram estudadas. Claro. Ou seja, agora estou a falar de cor, não é? Não estou a falar especificamente de um estudo sobre cafeína, mas imaginando que era. É muito raro tu encontrares um estudo que te diz, nós trabalhamos com X pessoas, não é? Tivemos uma amostra de X pessoas num estudo e para 100% das pessoas este foi o resultado. Muitas Nunca vezes, vi um estudo. Sim, normalmente pode ser uma coisa extremamente sólida do género, para 90% das pessoas a qualidade do sono diminuiu ou melhorou quando começaram a fazer isto. Mas mesmo assim não é para 100% das pessoas. Né? E portanto, isto cria sempre aqui um espaço para se tu quiseres entregar estas dicas e estratégias de uma forma que está mais adequada aos estudos que lhes servem de base, tu deverias dizer, para muitas pessoas, né, diminuir o consumo disto ou passar a fazer desta forma, tende a gerar um resultado positivo. Certo. Portanto, a linguagem deveria ser um bocadinho mais cautelosa, no sentido de não dizer... Mais honesta também, não é? Sim, porque o que acontece às vezes com algumas pessoas é que não só para elas a dica não funciona, como até pode ser contraproducente. Certo. Okay? Por causa da sua própria fisiologia, da forma como o sistema funciona. E para além, e ainda há aqui depois mais uma camada, que é, às vezes, tu fazendo uma treinada coisa, de facto tens o resultado que te é prometido, ou que é previsto, só que, como tu és um ser altamente dinâmico e integrado, há outras consequências, não é? Que é, por exemplo, se calhar tu deixas de tomar café e passas de facto a dormir melhor, só que o café era um processo de regulação que tu tinhas durante o dia, que te ajudava a lidar com certas situações ou certos estados emocionais, e agora já não está disponível. E não substituíste por outra coisa. E, portanto, se calhar até produziste um efeito que para ti é bom, mas também produziste um efeito que para ti é mau. Né? Mas essa é a grande dificuldade de nós darmos dicas assim genéricas para todas as pessoas. Eu muitas vezes falo disso quando falo sobre mindfulness, não é? Que há muitos estudos que demonstram que a prática de mindfulness tem uma série de benefícios. Há quem critique também esses estudos, obviamente, mas partindo do princípio que é mesmo verdade, que a prática de mindfulness, para a maioria das pessoas, significa uma melhoria de diminuição de stress, por exemplo. Né? Só porque a ciência diz isso, não quer dizer que isto vai ser o resultado no meu caso. E acho que muitas vezes nos esquecemos disso. E não quer dizer que vai ser um resultado no meu caso, não vai ter um resultado no meu caso, se calhar não diz nada sobre a prática de mindfulness em si. Certo. Não é? Diz alguma coisa sobre o meu próprio contexto. Mas repara, até no que tu disseste há pouco, tu disseste só porque a ciência diz isto, mas na realidade a ciência não diz isso, porque a ciência nunca... Não, mas eu falei só porque diz isso para a maioria das pessoas. Porque a ciência nunca te vai dizer nada em relação a ti, certo. A não ser que te estuda a ti. E aí é isso que nós nos esquecemos, que a ciência não fala de mim, a ciência fala de padrões, de estatística, não é? De algumas conclusões que podem ser tiradas através de um estudo rigoroso. E continua sem dizer nada sobre mim. E que quando nós consumimos estas
dicas e não é, estes livros de autoajuda, ou seja, de bem-estar e por aí fora, e mesmo profissionais que trabalham nesta área, esquecemos muitas vezes de observar o contexto específico da pessoa. Não é? Não estou a dizer que necessariamente se utiliza um one size fits all, mas há uma série de perguntas a fazer sobre o ponto A, utilizando uma linguagem tua, que poderia, acho eu, potencializar estas ferramentas que utilizamos. Ao mesmo tempo, também há muitas situações onde, sem nós podermos ter 100% de certeza em relação a um indivíduo, estamos a falar de grupo ou de comunidade. Não é? Claro. Porque, claro que nunca é 100%, mas há uma percentagem a partir da qual tu vais tomar medidas em relação a isso. Claro. E isso também... Porque se por um lado eu aprecio este discurso que tu estavas a ter de... a ciência não está a falar sobre mim, está a falar sobre... o mundo no geral ou sobre as pessoas no geral, e muitas vezes está a falar recorrendo a percentagens e, portanto, permite fazer uma previsão sobre mim, mas uma previsão é diferente de um prognóstico, não é? Só que este discurso às vezes também pode ser utilizado para ignorar estes grandes números que são muito sólidos. Eu queria... Sabes, agora por uns momentos estás a implicar aqui com a minha... Com o fio. Sim, mas ele não está a chatear ali. Não. Okay. Mas porque isto de repente fez-me lembrar, não é? As vacinas podem funcionar para a maior parte das pessoas, mas não diz nada sobre mim individualmente. Ok, então deixa-me esclarecer como é que eu gostava de utilizar isso ao nosso favor. Okay. É porque eu acho que as pessoas começam a achar que está alguma coisa de errada com elas. Okay. Não é? Como eu já tentei tantas coisas diferentes para me ajudar a dormir melhor e nada funciona, eu devo ser mesmo uma pessoa estragada. Sim. Ok? E acho que ao percebermos que, só porque não funciona, não quer dizer que estás estragado, quer dizer que temos que olhar aqui, se calhar, além de ti, aqui para o teu contexto e o sítio onde vives, as pessoas com quem te relacionas, a forma como o teu trabalho te influencia, a qualidade não é assim, a qualidade as tuas necessidades. Se calhar tu namoraste com alguém durante 15 anos e partilhaste cama com essa pessoa durante 15 anos e tinhas um sono ótimo e depois de repente não dormes assim tão bem, só que pronto, achas que isso vai passar e demora e se calhar na realidade na tua vida o que está em falta é ligação, conexão, uma realidade partilhada, uma cama partilhada e que isso, a falta disso afeta a qualidade do teu sono. Sim. Não é? Portanto, não é que tu és uma pessoa estragada mas tu estás a utilizar o sono como um exemplo, sim, não é? Podia ser outra coisa qualquer. Claro, okay. claro. Sim. É? Então, eu não sei se me estou a fazer entender contigo. Acho que sim, acho que estás aquilo que eu estou a perceber é que estás a propor que estas dicas, quando são entregues, elas não podem ter em consideração o contexto quando estão a ser entregues assim de uma forma indiscriminada, não é? Claro. Porque eu, para ter em atenção o contexto, ou estou a falar individualmente contigo, estou a procurar perceber o contexto e depois digo, ok, dentro deste contexto está aqui uma dica que eu acho que pode ser útil, não é? Ou então estou a falar para um conjunto de pessoas à luz do contexto, quer dizer, olha, como vocês estão neste contexto, tendo em conta este contexto, esta estratégia tende a ser interessante. Aqui, não é? Eu às vezes em trabalho, do trabalho que faço com mulheres 1 para 1, e não é? Ela pode me procurar porque quer praticar muito mindfulness, que ouviu dizer que isso ia ajudá-la. Né? Mas se for uma mulher que depois me relata que tem um trabalho muito sedentário e que não faz qualquer tipo de exercício físico e acha que mindfulness vai ajudar, eu como profissional desta área vou questionar isso, não vou estar a dizer, claro, vou-te dar aqui uma série de técnicas ou de meditações para tu fazeres que te vão ajudar. Pelo menos não vou fazer isso sem
apontar aqui para a falta de movimento, que acho que se calhar até vai ajudar mais do que mindfulness naquele contexto. Ou seja, vais procurar perceber melhor o contexto. Vou tentar perceber isso. Só que isso não quer dizer que o mindfulness não funciona. Se calhar não se calhar precisa de haver aqui alterações no contexto primeiro para o mindfulness poder ser um recurso realmente válido. Sim. E nós próprios às vezes podemos fazer esse tipo de questionamento, não é? É aí que eu queria chegar, que nós próprios podemos questionar se isto... Ok, hoje experimentei beber chá de camomila. Não está a funcionar. Porquê é que não está a funcionar? Porque bebo muito tarde, é líquido, tenho que me levantar para fazer xixi, ou seja, a questão não é o chá da camomila em si, é o facto de que fico com a bexiga cheia e preciso de me levantar para fazer xixi. Ou seja, a tua proposta é que nós devíamos investigar o contexto antes de começarmos a propor estratégias. Sim, e pensar um bocadinho, ok, quais poderão ser as consequências? Tu propuseste um bocadinho isso no início, aqui das escolhas que estou a fazer. Ou então também, claro que há situações onde, quando tu estás a comunicar de um para muitos, estás a fazer uma palestra sobre parentalidade consciente, e há algum momento em que tu vais fazer algumas propostas de algumas estratégias, ou algumas linhas de investigação, ou algumas formas de pensar. Se tu tiveres em consideração isto do que estás a falar hoje, vais utilizar uma linguagem um bocadinho mais cautelosa e dizer, olha, isto é uma coisa que pode ser útil, isto é algo que talvez possa ajudar, e vais propor logo à partida que isto também vai ser mais ou menos útil em função do contexto. Claro, também para mim tem a vida um bocadinho facilitada nesse sentido quando falo da parentalidade consciente, porque eu vou sempre acabar por falar de necessidades. Certo. E aquilo que vou fazer ou não fazer depende das necessidades que que acredito que estão presentes ali naquela situação. Portanto, a parentalidade consciente como conceito já propõe essa investigação, não é? Sim. Eu acho que já falei aqui, quando começaste a falar sobre sono, eu de certeza que ao longo dos anos de podcast já falei sobre isto. E tu recordas-te bem disto, uma altura em que eu li o Monge que vendeu o seu Ferrari, do Robin Sharma, há muitos anos, há 20 anos, perto disso. E na altura eu fiquei como ele falava bastante sobre, no livro, não é? Aquilo é um livro, é uma historinha, portanto ali no meio da história havia o monge falava bastante sobre o sono, e eu na altura decidi durante 21 dias dormir só 6 horas. Portanto a ideia era ter um sono com uma boa rotina e garantir que criava uma habituação, porque uma das ideias, se eu bem me recordo, já foi o livro há tantos anos, nem me lembrava que era desse livro. Posso estar aqui até não ser preciso ao fazer esta afirmação, mas o que eu me recordo na altura foi que eu fiquei com a ideia que uma das propostas era que o sono, como todas as outras coisas na nossa vida, também pode ser um hábito, não é? Que se eu me habituasse a dormir 6 horas por dia, com qualidade, ir para a cama uma boa hora e estar 6 horas realmente a descansar, que isso seria suficiente. Então, como o meu sono era muito, além de não ser muito certo, eu tinha há muitos anos a crença de que tinha de dormir 8 horas por dia. Não era muitas horas, é 8 horas por dia. Que eu lembro-me de às vezes olhar para o relógio e dizer, só dormi 7 horas e meia. E aí, agora vou estar cansado. E portanto, estava a investigar até que ponto é que isto também não era uma crença. Uma crença daquelas crenças que acabam por cumprir a si próprias, que eu digo, vou estar muito cansado e depois há um reforço. Então, eu propus durante 21 dias dormir 6 horas. E foi muito, nos primeiros dias eu estava com energia, estava a ser muito fixe, só que depois houve uma sequência de dias onde eu chegava ao final do dia muito cansado e com muita vontade de dormir, né? E eu lembro-me de estar assim já a cair de sono às 10 da noite, mas a pensar, eu não posso ir dormir esta hora porque senão tenho que acordar muito cedo. E chegaram a existir dias, durante esses 21 dias, onde eu às 10 horas, vou dormir, não aguento mais. E portanto, deitar às 10 horas implica pôr o despertador para as 4. E houve dias em que eu acordei às 4 da manhã, descobri que até uma hora tem algumas vantagens acordar às 4 da manhã, há silêncio na casa, podes estar... 4 da manhã já não pertences a 5 a.m. Club. Não, é o 4 a.m. Club, é antes. Portanto, tem alguns benefícios,
só que também punha-me fora do ritmo aqui contigo, por exemplo. Com a família não é? toda. Também tem outras consequências. Mas o que aconteceu foi que ao fim de 21 dias eu ainda continuava a ter sono. E então eu lembro que disse, não, eu vou repetir o processo. E portanto, em vez de 21 dias, eu fiz 42 dias consecutivos a dormir 6 horas. E no final dos 42 dias, aconteceram duas coisas, que foi... Por um lado, eu percebi que esta minha crença das 8 horas é exagerada. Claro que eu consigo dormir menos, tanto é que estou há 42 dias seguidos a dormir só 6 horas. Ao mesmo tempo, eu também não me sinto... Neste momento, depois de 42 dias, eu não posso dizer que acordo e me sinto descansado e que ao longo do dia me sinto cheio de energia. Parece-me que eu preciso dormir mais. Foi essa a minha conclusão. Portanto, por um lado, validei que há aqui um aspecto de crença que é interessante desafiar, mas ao mesmo tempo também há uma experiência prática que é, isto para mim não é suficiente. Existiram outras pessoas para quem dormir 6 horas é suficiente e algumas pessoas dizem que até necessitam de menos. Mas ficou aqui em causa se calhar a tal discussão que tu estás aqui a ter no início, que é, existe, para além da dica, que até pode ser, olha, até fizeram um estudo e como a maior parte das pessoas dormir 6 horas é suficiente, mas não é para todas, e talvez eu seja um dos que não é para todos, mas em cima disso ainda há o meu contexto, que é, eu ao acordar cedo, por exemplo, se eu agora for todos os dias dormir às 10, porque é a minha nova rotina para conseguir cumprir um plano, mas tu és uma pessoa que trabalhas até tarde, tens um turno, trabalhas no shopping e chegas a casa às 11h30 da noite e acordas mais tarde do que eu, nós perdemos aqui o contacto. Pronto, e isso não está no contexto, não é? Ou se calhar tenho em casa um bebé que acorda durante a noite e precisa de apoio durante a noite, e agora como é que isto se coaduna com a dica, não é? Portanto, eu acho que se calhar aqui eu propor às pessoas que quando tu recebes uma dica, tem calma a processá-la, lembra-te que a dica pode ser para a maioria, mesmo que seja para a maioria das pessoas, tu neste caso em particular podes não fazer parte da maioria, e mesmo que faças, ainda tens o teu contexto. Como é que essa dica se enquadra no meu contexto? Como é que se enquadra no teu contexto? Se estás a dar dicas, tenha isso em consideração na hora de dar as dicas. Porque eu acho que o grande problema aqui é, se eu te entrego uma dica sem nenhum tipo sem nenhuma destas proteções e desse lado tu também a recebes sem nenhuma das proteções, corremos aqui o risco que estavas a falar. Certo, e também há aquela... E sermos muito... Quando alguém nos diz que a única coisa que precisamos é de disciplina para implementar as coisas, também ligar aqui não é? Ouvir a pulga atrás da orelha, não é? Sim. Porque isso é não considerar contextos. Certo, porque há contextos onde é mais fácil e onde é mais difícil, não é? Eu acho que com o passar dos anos passei a estar mais consciente de certos privilégios que eu tenho na minha vida. Of course. Porque isto torna-se particularmente problemático quando tu tens um privilégio que não reconheces. Porque achas que tu estás a viver uma certa coisa ou a implementar um certo hábito ou até uma certa prática sem ter em consideração que tens um contexto que favorece essa prática. Isso. Não é? E se tu não tiveres isto em consideração, vais ser muito mais rápida a dizer aos outros que eles, é fácil fazeres assim, ou muda isto, ou muda aquilo. Não é? E quando se os outros pararem, sei lá, eu posso dizer-te assim, olha, os estudos mostram, eu não te ouvi o Adam Grant a falar de um estudo feito nos Estados Unidos, que demonstrava claramente que muito melhor, em termos de descanso físico e mental, considerando o teu trabalho dentro de uma empresa, que muito melhor do que tu fazeres, por exemplo, 3 semanas de férias, é fazeres 3 vezes uma semana de férias. Isto é melhor. Portanto, e está validado. E se nós pensarmos um pouco sobre isto, até podemos dizer assim, ok, isto se calhar até faz sentido para mim. Só qual é o teu contexto? Não é? Tens crianças que só têm férias da escola numa determinada altura, trabalhas numa empresa, a empresa permite-te fazer férias assim parceladas. Muitas fábricas, por exemplo, ou quase que te obriga a ter as férias todas seguidas numa determinada altura. Não é? Isso também é um bom exemplo. Sim, em termos da tua carreira, isto é possível, em termos da tua área de atividade, até podes ser um freelancer, mas isto tu consegues implementar, quais são as consequências disto? E, por exemplo,
divides a tua vida familiar com outro adulto. Ele também pode fazer isto contigo? Certo. Ou agora, por causa disto, vais de férias sozinho? Não é? Se não tivermos em consideração isso tudo, podemos só ir e que tenho que implementar isto porque vai ser melhor para mim. Mas não consigo. E ficas triste, ou sentes-te culpada porque não estás a conseguir fazer. Não foste suficientemente disciplinado. Ou passas a lidar com um conjunto de consequências que na realidade eram desnecessárias porque estás a ir atrás de uma treinada estratégia. E quando nós pensamos em todas as estratégias que nós recebemos em relação ao nosso sono, à nossa alimentação, ao nosso exercício físico, em relação ao nosso estudo, à nossa leitura, ao nosso desenvolvimento, em relação à manutenção da nossa energia, em relação à forma como devemos respirar, em relação à forma como devemos comunicar, em relação à forma como devemos organizar a vida em família, em relação à forma como devemos viver o relacionamento amoroso, não é? Se tu pegares nessas dicas todas, como é que vais ter um plano de vida com base nessas dicas todas, não é? Sim. É lixado. Mesmo que fosses profissional desta cena. Profissional de quê? Sou profissional de biohacking. Estou só a aplicar hacks para ter uma vida melhor, relações melhores. Estou só a fazer isso. Mesmo assim estavas lixado. Ou seja... Serias uma pessoa muito privilegiada se conseguisse fazer isso. Sim, e mesmo assim conseguirias, realmente. É porque muitas vezes alguns destes hacks são contraditórios. Claro. Sabes? Olha, nem de propósito, eu hoje estava a falar com os nossos filhos. No carro vinha da escola e estávamos a falar sobre estudo, sobre quando estudar e como estudar. E eu estava a dizer, olha, sabem que quando eu andei no secundário, eu nunca estudava. Portanto, quando cheguei à faculdade, tinha zero de hábitos de estudo. E uma das coisas que eu imaginei, porque via nos filmes, e eu tinha ouvido assim umas pessoas mais velhas a falar, era que tu quando entras na universidade depois ficas a estudar pela noite dentro. Imaginei eu. Portanto, quando eu estava no primeiro ano, as minhas primeiras tentativas de estudar, não na faculdade, mas na vida, porque eu nunca tinha estudado, eu nunca tinha pegado uma coisa e Eras um miúdo bem privilegiado. Não, fui um miúdo privilegiado porque o sistema de ensino adapta-se perfeitamente a pessoas como eu, que têm facilidade em memorizar informação escrita. Basta estar atento nas aulas, mais ou menos. Mais ou menos atento nas aulas é o suficiente para tirar boas notas, utilizo a lógica e pronto, chega-se lá. Quando cheguei à faculdade tive que estudar e então... Eu lembro-me de estar em casa dos meus pais e pensar, olha, hoje vou estudar, que anda-me medo, hoje vou estudar. E então eu esperei que os meus pais fossem deitar, porque tinha que estudar, mas tinha que ser tarde, porque era como eu via nos filmes, que é para estar pela noite toda. Então lembro-me que disse, vou começar a estudar às 11 da noite, que era, então lembro-me que pus o meu quarto era muito pequenino, eu não tinha grande possibilidade de estar no meu quarto, então eu ia estudar na sala. Portanto, os meus pais foram-se deitar e eu coloquei os meus livros e os cadernos na sala e agora vou estudar. Só que eu, para já, não sabia muito bem como fazer isso. E depois, era estranho, estava silêncio na casa, sabes? E eu não sabia muito bem lidar com aquilo. Lembro-me pôr música, estava a ouvir, pois ainda por cima eu gostava era de ouvir heavy metal, portanto, de repente já não estava a estudar, estava a curtir a música. Aquilo não funcionou todo e eu tentei 2 ou 3 vezes. E por um lado estava com aquela cena de sou estudante universitário, estive até às 2 da manhã a estudar, mas depois dizia, mas eu não estudei nada, não consegui. E tinha uns amigos na faculdade que me diziam, estive até às 4 e não sei o quê. E eu recebia aquilo como deve ser assim, não é? Muito pouco consciente de, tenho que experimentar o que é que faz sentido. Tu tinhas só frequências, não é? Sim, e aquilo funcionou zero. E eu conheci um outro meu amigo do vôlei, disse-me assim, eu estudo sempre de manhã, eu acordo muito cedo e vou para o café às 7 da manhã, que é quando o café abre, e eu vou para o café estudar. Para o Café Lua. Para o Café Lua. E eu pensei, vou experimentar. E acordei com sono do caraças e fui para o café. E sentei-me no café e aquilo havia barulho, eles ligavam a televisão no café e havia pessoas a chegar e pratos e não sei o quê. E no meio daquele barulho todo eu conseguia estudar. Certo? E eu fiz os meus 5 anos da faculdade, eu nunca estudei muito, mas quando estudava era no café. Se possível no meio do barulho. Eu pensava que engraçado, eu que gosto tanto de silêncio, de paz e sossego, mas para estudar aquilo era o que funcionava para mim. Mas agora, eu cheguei, lá está, recebi alguns conselhos que não funcionaram para mim, outros funcionaram. Né? E
depois também dependia do meu contexto. Sempre eu podia, é muito importante estudar no teu espaço. Eu não tinha esse espaço. Não, isso é um excelente exemplo também nesse sentido, nas dicas de estudo que se dão às crianças na escola. Tem que ser no mesmo sítio, numa secretária, em silêncio, não pode ter distrações. É importante a criança saber estar sozinha, estudar. Só que isso, em vez de ajudar, pode mesmo prejudicar, não é? Ou pode ser uma criança que em casa não tem um ambiente onde possa estudar, se calhar não há esse espaço, se calhar precisa mesmo de um bocadinho de confusão à sua volta para conseguir estudar. Repara como esta conversa toda que estamos a ter desperta-me para a importância de nós às vezes conseguirmos praticar um pouquinho de coaching e sabermos um pouco do processo de coaching, que é um processo que não é impositivo, é explorativo. Né? E ao contrário daquelas acusações que às vezes se fazem aos coaches, dizendo só usam clichês e estão sempre a dizer-nos como é que devemos viver a vida, porque sempre que fazem isso não estão a fazer coaching, estão a fazer o oposto de coaching. Certo. Quando Quando nós utilizamos um pouquinho de coaching na nossa vida, nós temos mais esta tendência explorativa e vamos propor coisas uma a outra, dizer assim, olha, uma coisa que para algumas pessoas é útil é estudarem no momento em que têm silêncio. Mas, curiosamente, há outras pessoas que estudam melhor quando há muito barulho. Não é? Como é que é para ti? Certo. E tu dizes, não sei, nunca pensei nisso. Ok, tudo bem. Então, se calhar podes experimentar e ver o que é que funciona melhor para ti. E tu, de repente, tens atenção... Tarefa, experimentar. E vais experimentar e dizes, olha, que engraçado, quando há silêncio, funciona muito bem, quando não há silêncio não consigo. Ou, olha, por exemplo, eu estava a fazer essa pergunta ao nosso filho mais pequeno e ele disse, eu disse, mas olha, e para ti funciona? Ele disse, não, com barulho não funciona, tem que ser no meu quarto. Ok, e disse, mas no teu quarto é em silêncio ou, por exemplo, com música? E ele disse assim, é engraçado, música, se for com fones, eu consigo, mas se for, por exemplo, com uma coluna já não dá. Portanto, uma dica genérica como ouve música, para ele só funcionava numa determinada circunstância. Certo. Não é? E é exatamente isso que estou aqui a querer propor, não é? É esse processo. Agora, claro que às vezes tu tens um especialista ou alguém que já estudou muito isto e ele sabe que num grande número de casos há uma coisa que funciona e, portanto, ele pode sugerir isto. A primeira dica será essa. A primeira dica será essa. Mas se mesmo a primeira dica for com esta cautela de, olha, explora isto, o que acontece. Eu às vezes tenho, por exemplo, clientes de coaching que durante o processo me dizem assim, eles estão a tentar resolver um problema, não é? Eu faço perguntas de coaching e eles chegam a uma solução deles, não é? Olha, se calhar vou fazer não sei o quê. E eu até digo assim, penso para mim, olha, muitas pessoas com que eu já trabalhei fizeram isso e funcionou super bem, não é? Mas depois quando estou a fazer um follow-up com a pessoa, ela se calhar diz-me, olha, para mim não funciona. Sim, mas há algumas coisas, voltando aqui ao meu exemplo de mindfulness e sedentarismo, eu tenho que fazer sempre essa pergunta primeiro, para perceber qual é o nível da atividade da pessoa. Em relação à atividade por física. Exemplo, sim. Não é? Porque se a pessoa não fizer nenhum tipo de atividade física e tiver um trabalho muito sedentário, pelo muito vou propor que comece a andar a pé e a fazer walking meditation, se aquela pessoa quer mesmo meditar. Sim. Okay. Mas vais propor isto como uma atividade de investigação, para a pessoa ver como é que ela se sente. Não vais dizer, tenho que andar todos os dias, tenho que começar a fazer isso. Sim, okay. Sim. E principalmente como eu trabalho maioritariamente com mães, também há aqui todo um contexto da maternidade para explorar, né, para perceber qual é a real carga que tem e como é que as coisas podem encaixar. Ou seja, não vou dizer, olha, agora tens aqui uma meditação de 45 minutos que vais fazer às 6 da manhã de todos os dias. Olha, quem nos está, agora que estamos aqui quase a terminar a nossa conversa, quem nos está a ouvir provavelmente vai reconhecer esta minha conversa agora, que é, há uns red flags enormes em relação a esta conversa toda que estamos a ter, que é quando alguém nos diz, tu tens que, ou tu deves fazer desta forma. Porque normalmente, mesmo que seja, como é na maior parte das vezes, é com a intenção de ajudar. Se quisesses mesmo, tu conseguias. Isso é para chatear e desafiar de uma forma meio parva e culpabilizar-me pelos meus não resultados. Mas olha, tu tens que fazer isto, não é? Seria nesse caso tu dizes a alguém, olha, tu tens que começar a andar, tu tens que começar a fazer isso. Ou tu tens que começar a meditar. Sim, pronto, que isso é uma imposição e que quem tem um bocadinho mais de cautela vai só sugerir.
vai abrir espaço para. E eu acho que isso é já sabes que isso é um dos grandes red flags que eu observo. Há algumas pessoas que eu começo a acompanhar, começam-me a dizer muito, tens que ir, eu desligo. Porque esta pessoa não está interessada em mim. Não está interessada em ajudar-me a explorar as minhas condições e os meus contextos. Está interessada em impor uma coisa que ela acha que funciona para todas as pessoas. E eu aí desligo, porque parece-me que a intenção dela já deixou de bater certo com aquilo que serão os meus potenciais benefícios. Certo, é como se estivessem a cortar a liberdade de escolha. E quando sentes que não tens liberdade de escolha, isto já não quero, não é? Sim, é diferente quando é um convite. Nem liberdade de escolha, e depois ainda por cima estão a criar condições para depois eu me vir a sentir mal, não é? Que é porque ele disse-me que eu tenho que fazer isto, mas quando eu fazer isto, se fizer isto, se não funcionar para mim, ou se for demasiado doloroso, ou tiver consequências que não são benéficas para mim, eu sei que esta pessoa já não me vai conseguir ajudar. Porque quando eu disser, não consegui, ou não funcionou, ou para mim não é muito bom, ele disse que eu tinha de. Portanto, ele provavelmente vai continuar a insistir nisto. Vai dizer que eu não quis mesmo, que eu não tentei mesmo, que eu não me esforcei, que eu estou a ser resistente, que eu tenho medo, que não quero sair da zona de conforto. Então... Prefiro sugestões do que ordens. Qual é então a nossa conclusão desta conversa? Não, diz-me tu. Não. Tu é que trouxeste aqui. Tu és o rapaz das conclusões. Sim. No fundo, aqui o heads up que trouxe para aqui hoje foi esta questão de quando alguém te dá um conselho, uma dica, nós já falamos disso antes também, mas imagina que tu tens uma questão que queiras resolver. Estás a dormir um bocadinho mal, precisas de te mexer mais, gostavas de meditar, whatever. Aquilo que os conselhos que consomes, seja através de conversas com pessoas que segues nas redes sociais, livros que lês, compara ou tenta enquadrar isso no contexto que é teu, não é? No teu contexto. E vê se faz sentido explorar as dicas. Ou vê quais são as dicas que fazem sentido explorar. E se reparas que as coisas não funcionam como tu gostavas, não te culpabilizes a ti, investiga se há questões no teu contexto que de alguma forma impedem o funcionamento, digamos assim. E se faz sentido mudar essas coisas no teu contexto, ou se não é possível mudar essas coisas no teu contexto, então siga para a próxima. E a segunda conclusão tem a ver com a forma como tu entregas dicas e estratégias e soluções às outras pessoas. Para também ser um bocadinho mais nesta ótica, mais de coaching, numa ótica mais de explorar caminhos e possibilidades. E porque isto, além de ser mais gentil, também é mais honesto. Não é? E também acaba por ser mais eficiente. Eu acho que é muito mais eficiente. Sim. Vais conseguir influenciar muito melhor. Mais e melhor. Sim, com a curiosidade de, olha, eu sei que isto funciona para a maior parte das pessoas, mas será que funciona para ti? Não é? Vamos ver. Não é? É isso. Tantas coisas que dizemos às crianças, né, com essa imposição tens não sei o quê, e esquecemos do contexto da criança. Sim, às vezes esquecemos que mesmo uma criança, só por ser nosso filho, nossa filha, seja por ter a nossa carga genética também ali presente e por sermos parecidos, mesmo assim há coisas que funcionam para mim e não funcionam para os meus filhos e vice-versa. Para mim dá-me jeito quando o nosso filho está sentado direito na cadeira para estudar, mas eu já percebi que ele estuda melhor não estando sentado direito na cadeira. E o facto de eu estar a chatear para estar sentado direito na cadeira tira tempo ao estudo e qualidade da nossa relação. Boa. Bela metáfora para terminar a nossa conversa. Sim. Boa. Esta semana não vai haver prática inspiradora. Nope. A prática inspiradora, quer dizer, há sempre, as nossas conversas, elas propõem sempre aqui uma prática inspiradora, que é conversar com outras pessoas sobre isto. Okay? E eu acho que isto é mesmo um tema interessante para conversar com outras pessoas sobre isto. E lembrem-se que nos ajudam sempre muito partilhando os episódios, colocando nas redes sociais, partilhando diretamente com as pessoas e também colocando seguir no Spotify, na Apple Podcast ou outras plataformas. É muito diferente para a quantidade de pessoas que nós possamos chegar
se colocam ali um seguir, Sim. para estarem sempre avisados dos episódios novos. Há estudos científicos que mostram que 100% das pessoas que fazem essas coisas todas que tu acabaste de dizer têm muito mais sorte, sucesso e felicidade na vida. Por isso, tu tens que fazer aquilo que a vida te propôs. Oh, amigo. Olha, obrigado por este tema, foi bom conversar sobre isto.